noite, bom dia, boa tarde, seja lá que hora que você está assistindo a gente aqui. Estamos começando mais uma edição especialíssima do No Vácuo da Velocidade e dessa vez para fazer um programa que é novidade, vai ser novidade aqui no canal, que é a nossa série de corridas históricas, onde vamos contar aí a história de alguns GPs que marcaram de forma pessoal, os integrantes, talvez, ou de forma histórica, e a própria Fórmula 1. E hoje vamos começar com um GP muito especial, escolhido pelo nosso amigo Léo. Léo, conta aí pra gente, já com Já spoilers, entreguei já, né? já com Cara, easter eggs oficiais, conta pra gente o que você escolheu aí, Léo. então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês gostem aí desse quadro que o Heitor falou muito bem, né? Que às vezes histórico é uma palavra muito forte para algum GP que a gente possa escolher aqui um dia, mas por algum motivo é um GP especial para gente, então nós aqui do canal do Vácuo, a gente quer também que você comente aqui algum GP que é especial para você, algum que você gosta muito, para a gente poder também gravar algum dia e falar, debater sobre essa corrida. Mas antes de falar qual é o GP, vamos lá. Eu tive, como que eu posso dizer, cresci com meu pai assistindo Fórmula 1 em casa sempre, desde novinho, mas nunca tinha me interessado muito, né? Assistia picado, tinha até ido para Interlagos ali quando era novinho, mas para assistir em casa parar para poder fazer aquilo não era prioridade, né? E aí eu comecei a aumentar um pouco o número de corridas que eu assistia com ele, que eu acompanhava ele ali. E aí foi a partir desta corrida que eu decidi que eu ia assistir toda e ia fazer o máximo esforço possível para não perder nenhuma, né? Nenhuma corrida. Então, a corrida que a gente escolheu aqui em conjunto foi Monza em 2019, que pô, teve a combinação da Ferrari ganhando em casa. Então, para mim é uma corrida muito especial, justamente porque foi a corrida que eu decidi voltar a acompanhar mesmo, acompanhar a notícia e tentar não perder nenhuma corrida, acompanhar os pilotos. Então, também foi uma corrida muito boa, né, para nossa sorte. E espero que vocês gostem. Vamos ver o que o André e o Elor também acham sobre essa corrida aí. Então vamos começar exatamente com isso, né? André, fala pra gente aí, cara. Tu também assistiu, a gente reviu a corrida aí. O que você achou da escolha do Léo, cara? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando a gente. É um prazer mais uma vez gravar um programa especial com vocês e para vocês aí que vão assistir. Eu achei a escolha muito boa, foi uma corrida bem interessante, né, de 2019, no auge do domínio das Mercedes, né? E você vê uma corrida em casa da Ferrari e você vê uma corrida talvez uma das melhores que o Leclerc fez na vida dele, né? Na época, a Ferrari era marcada por um carro com motor muito potente, mas mesmo assim, como carro, ela não conseguia competir com a Mercedes, né? Mas naquela corrida foi uma corrida muito interessante, porque o Leclerc conseguiu fazer uma corrida brilhante, conseguiu enfrentar o Bottas e o Hamilton. Não foi perfeito, cometeu alguns erros, a gente vai comentar sobre isso, mas no final ele conseguiu vencer e foi legal, porque sempre ver a Ferrari vencer em casa é muito importante. E ele, na época eles passavam um jejum, né, de vitórias em casa. Então foi uma escolha muito boa e vai ser muito legal conversar com vocês sobre essa corrida aí. Boa. Eu vou comentar também inicialmente algumas sensações que eu tive, que eu acho que o mais legal da gente comentar as corridas históricas. Sempre que a gente assiste uma corrida histórica, aliás, fica a dica para todo mundo, né? A gente assistam corridas antigas, vai no aleatório ali na Fórmula 1 TV, escolhe uma e assiste. Não tem problema, sempre vale muito a pena, porque a gente vê pequenos recortes da história da Fórmula 1, né? E essa corrida, gente, eu acho muito engraçado, porque a gente está falando aí de uma corrida que é 5, 6 anos atrás, mas quando eu parei para começar a assistir ali, ainda qualificação, não estou nem falando da corrida em si, mas o final de semana, eu falei, cara, isso parece outra vida, cara. Parece que foi em outra Total. vida. Porque a gente está falando de coisas como Bottas ainda na Mercedes, Vettel correndo na Ferrari,
Ricardo e Hülkenberg de Renault, Sainz na McLaren, uma coisa que hoje em dia a gente nem lembra que aconteceu, sabe? Estamos falando de Giovinazzi na Alfa Romeo, estamos falando de Kvyat na Toro Rosso, né? O Grosjean na Haas. Então, assim, o Russell na Williams, Kubica na Williams. Então, assim, é um negócio que quando eu comecei a assistir, eu falei, cara, parece outra era da Fórmula 1 mesmo, né? E, na verdade, boa parte dos pilotos já estavam aí, né? Então, é muito simbólico, porque uma coisa que me deu uma sensação, e aí já abrindo aqui para a discussão do grid da época, gente, uma coisa que me deu, por exemplo, uma sensação muito ruim mesmo, muito negativa, foi olhar para esse grid todo, que é essa coisa que parece muito antiga, e ver aí o Norris na McLaren já. Sabe, me dá uma sensação de, cara, o Norris já tá ficando ultrapassado. Me deu na hora a sensação, sabe? Norris Um tá ficando detalhe, ultrapassado, cara. tava tomando um banho do Sainz, viu? Tomando um banho do Sainz, No exatamente. campeonato de pilotos, o Sainz estava bem à frente. Acho que até que era o primeiro ano do Norris, né? Se não me engano. Uhum. Vamos ser justos aqui, mas estava bem para trás. Mas é muito doido isso, né? Porque a gente fala, pô, então isso significa Norris 6 anos de McLaren. É muita coisa, né, pro cara. Então isso é bem interessante quando a gente assiste essas corridas antigas, porque mesmo que elas não sejam muito antigas, a gente provavelmente vai falar aqui também de corridas da década de 90, 80, né? Mas mesmo uma corrida de 6 anos atrás, você bate o olho e você tem uma sensação do que é a realidade do grid de hoje, sabe? De quem já estava lá, quem estava bem, quem não estava, o que estava fazendo. Leclerc, por exemplo, já na Ferrari andando muito bem na época, mas a gente tem aqui Leclerc até hoje, a Ferrari, né? Tentando esse título, tentando também um campeonato. Então é bem interessante de observar isso, né? Léo, quer falar um pouco rapidamente aí da qualificação para a gente começar? Claro, vamos lá. Eu acho que não sei se vai ser uma das únicas corridas que a gente vai abordar a classificação também, porque essa foi muito curiosa, né? Eu, pelo menos das que eu assisti, acho que foi a primeira que aconteceu essa bagunça aí no Q3. Mas enfim, só para poder contextualizar o pessoal e, de novo, acatem a dica do Eilor, assistam corridas do passado, porque realmente é muito legal. E nesse Q3, por exemplo, teve uma bandeira vermelha ali na metade do Q3, basicamente. Kimi Raikkonen deu uma panca lá no. Kimi Raikkonen também estava no grid. Também Deu no uma grid na Alfa Romeo já, Alfa né? Já Romeo, saiu da Fórmula 1, que quer tá dizer. virando áudio ano que vem, né? É. E deu uma panca ali no Q3 e deu bandeira vermelha, o treino interrompido. E, de novo, por favor, vocês me falem se acontecem outras situações também. Foi a primeira vez que eu vi esse joguinho de vácuo em classificação, talvez por estar voltando a acompanhar a Fórmula 1, né? Mas aquele jogo de que ninguém quer ir na frente porque não quer dar vácuo para quem está atrás. E aconteceu o que aconteceu, né? Alguns pilotos já tinham completado volta, o Leclerc foi mais rápido, atrás veio Hamilton e Bottas muito próximos mesmo, bem como o André comentou, acho que era o auge, o próximo do auge ali do domínio da Mercedes, e a Ferrari realmente tinha um motor muito bom, acho que por isso que prevaleceu em Monza também, mas resumindo o top 4, vamos colocar assim, era Leclerc, Hamilton, Bottas e Vettel. E por conta desse jogo aí de não querer estar na frente ali do adversário, acho que só o Carlos Sainz conseguiu abrir uma segunda tentativa. Então foi uma bagunça, foi um final de Q3 ali que foi uma bagunça, tava parecendo uma corrida, né? Tava os carros tudo tentando se ultrapassar ali para poder na parabólica para poder tentar abrir a volta. Eu lembro inclusive que o Hamilton fez uma crítica dura no rádio, né? Falou que era uma tática interessante, né? Você faz a primeira tentativa volta mais rápida e aí você não precisa fazer a segunda, você força os outros a ficarem atrás de você para a segunda tentativa e aí você já fica automaticamente com a pole, né? Mas eu lembro que eu fiquei maluco assistindo isso daí, eu lembro que eu fiquei aflito, porque dava para ver que eles não iam chegar a tempo, né? Uhum. Eu não lembro agora de cabeça, mas dois pilotos ainda não conseguiram abrir tempo, se eu não me engano, foram o Albon e o Stroll, se eu não me engano, nem conseguiram abrir o tempo no Q3. E fechou dessa forma, né? Essa bagunça na segunda tentativa.
E para o grid de largada, os 4 primeiros ficou definido do tempo da primeira tentativa, que foi Leclerc, Hamilton, Bottas e Vettel. Então é bem curioso, né? E uma coisa muito engraçada, né, Léo? Não sei se você lembra disso, André, mas né, o que acontece? Já vinha sendo discutido esse problema de Monza faz bastante tempo, né? Esse problema em algumas edições, esse problema de deixar muito para o final e não dar tempo de marcar a volta. Já tinha muitos pilotos que tinham tido problema com a equipe largar no momento errado e o cara não conseguia nem abrir volta. Isso já vinha sendo discutido e é a questão principalmente do que acontece em Monza. Quando o pessoal chega ali, né, da variante Ascari e chega na parabólica, todo mundo tira o pé, faltando uns 200 metros para a parabólica, vai bem devagar para abrir a parabólica bem por fora e acelerar com tudo na entrada da reta para abrir e volta. Só que nos anos anteriores vinha sendo discutido. Teve até um ano que eu não lembro exatamente qual ano foi, quase teve um incidente com o Vettel, que o Vettel quase chumbou a traseira de alguém e meteu o pé no freio ali na parabólica, exatamente porque esse pessoal que ia ficando atrás dessa fila, o pessoal entrava tão devagar na parabólica que a gente não conseguia abrir volta. E vinha tendo essa treta ano após ano e essa discussão de um dia isso aqui ainda vai dar um mega acidente, que quase deu com o Vettel xingou todo mundo, falou depois na coletiva de imprensa que era um absurdo e tal. E aí chega esse ano 2019 que uma bandeira vermelha piora a situação, né? Porque foi o que o Léo falou. Saiu todo mundo ali brigando para conseguir abrir volta nos últimos segundos para quem estava atrás não conseguir abrir. E foi horrível, né? Porque deu essa bagunça toda e o grid ficou uma loucura, né? Ficou uma bagunça. Principalmente do quinto para baixo, o grid ficou completamente doido, né? Você lembra dessa situação, André? Então, desculpa eu. Então, isso estava acontecendo em Monza, né? Esse fato deles quererem tirar essa vantagem de abrir a volta. E, querendo ou não, tava. Cara, é que assim, não aconteceu, né, o acidente, mas é perigoso, né? A Fórmula 1 não pode correr esse risco de um cara encher a traseira do outro o cara tirar, né? Pisar no freio, o cara acertar a traseira do outro. Então, isso estava realmente acontecendo. Esse negócio de você atrasar o máximo para entrar no Q3 aconteceu o que aconteceu nessa corrida, né? Embaralhou tudo e largou, tirando os primeiros, largou todo mundo meio que fora de posição, né? Então, isso também deu uma avivada na corrida, né? Uhum. Com detalhe que, se não me engano, acho que os 5 ou 6 últimos, Monza é aquele momento em que muita gente troca motor, troca peça e tudo mais, né? E acho que, se não me engano, os 5 ou 6 últimos decidiram simplesmente meio que abandonar, né? E trocar peças e tomar punição. Então, o Max mesmo largou em 18º nessa corrida. Exatamente. Né? Muita gente largou lá atrás, né? De lá da ponta, acabou largando lá atrás. E acabou gerando uma outra bagunça também, que vocês devem lembrar que foi muito legal, porque o pessoal da frente tinha aquela regra, né? Tem aquela regra da quali, que o pessoal da frente com o pneu macio larga com o último pneu que fez a melhor volta. E o pessoal lá de trás, praticamente todo mundo, do 12º para baixo, fora o Grosjean, todo mundo foi de médio. Porque aí pode trocar. E o pneu médio nesse ano, a previsão é que ele durasse a corrida inteira de Monza. Né? Então era uma estratégia que tinha chance de ser muito boa para esse pessoal, né? Oi, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês lembram de alguma corrida que aconteceu algo semelhante? Tipo assim, um cara só conseguia abrir volta no Q3 por causa desse jogo de esperar para abrir o mais tarde possível? Então, eu acho que assim, tiveram outras corridas naquele ano. Naquele ano isso aconteceu muito. Aliás, chegou a acontecer até em Interlagos. Mas eu acho que a bandeira vermelha foi que tornou viável, na verdade, que tornou inviável os caras saírem a tempo, né? Nas outras provas, eu lembro de um ou outro ficar sem marcar tempo, mas eu não lembro do grid inteiro, assim, eu não lembro, não.
O Léo, bora falar da corrida, então? Bora, cara, bora. Mais uma curiosidade, né? Talvez para quem acompanha a Fórmula 1 mais recente, tá aí uma outra regra que era diferente naquela época, né? Que era a questão o pneu de largada tinha que ser o pneu de volta mais rápida do Q2, se eu não me engano, né? Então hoje isso já não tem mais. Mas vamos falar da corrida sim. Você já falou muito bem que o, assim, os 11 primeiros basicamente largaram de pneu soft, e do 12º para baixo de pneu médio. Então, pegando ali da largada, o que aconteceu, né? O Hamilton ele até larga melhor, assim, ele tem uma reação mais rápida que o Leclerc, mas eu acho que o famoso motor Ferrari ajudou ele a manter a primeira posição, né? Tanto é que também o Hamilton não pega um vácuo ali para conseguir ajudar. Então a primeira curva ali de Mônaco, de Monza, que normalmente tem aquela bagunça, teve uma pequena confusão atrás, que o Verstappen que estava largando lá da última fila, se eu não me engano, ele toca no Pérez e já tem que ir para os boxes na segunda volta, assim, para poder trocar o bico e já bagunça a estratégia toda de corrida, né? Já tornou Pérez, lembrando, Léo, de Racing Point, que de já não era Racing mais Point. Force India, né? Exato. Era Racing Point e o Pérez ainda estava lá. Não, e detalhe, o que eu ia falar aqui, Ai, me fugiu da cabeça agora, cara. Eu ia fazer um comentário muito legal sobre as equipes, né, de diferente... ainda era Toro Rosso, não era Toro Rosso, é. AlphaTauri que virou Vicarb, e ano que vem muda o nome e depois vai mudar de novo. Ainda era Toro Rosso. É muito legal assistir essas corridas antigas por conta disso, né? E, enfim, na primeira volta ali, mais um detalhe que é legal, assim, a gente comentar, foi que a finada Renault, que também já não é mais Renault, hoje é Alpine, o Hülkenberg consegue ultrapassar o Vettel ali logo na primeira parte, assim, da corrida. E falando de novo do motor forte da Ferrari, o Vettel ultrapassa o Hülkenberg basicamente só com a força do motor, já na segunda volta ali na reta principal. E também mais um detalhe é que o DRS só abria na terceira volta, né? Então é mais uma regra diferente que tinha daquela época, e o carro da Ferrari realmente tinha um motor que era muito diferente dos outros. Ô, Léo, E e revendo essa corrida, quando o Hülkenberg. A gente falando dos carros antigos, né? Eu achava aquela Renault amarela bonita, cara. Eu, pelo menos, achava bonito comparar, ainda uhum, mais com essas Alpine de hoje em dia, né? nossa, O Hülkenberg passa o Vettel, e quando o Vettel vai passar quando o Vettel passa o Hülkenberg, mas passa com uma facilidade muito grande. Olhando assim, você fala, caramba, que diferença, né? uhum. E isso mostra o que você falou mesmo. O motor Ferrari era muito potente, cara. Muito Era potente. muito potente, cara. E isso também se dá pelo o Leclerc também conseguido segurar essa pressão toda, né? A corrida. Uhum. E na largada mesmo, você vê que que nem você falou, o Hamilton ele consegue emparelhar com o Leclerc consegue ficar na frente, aí o Bottas também vem a milhão, ele consegue também ficar na frente. Então, o Leclerc conseguiu, com a força do motor, e também teve habilidade de conseguir manejar as duas Mercedes ali naquele começo e conseguir manter a ponta ali, né? Considerando, desculpa, André, mas considerando também que o Bottas e o Hamilton estavam fazendo um jogo de equipe inteligentíssimo ali, né, de vácuo e de pressão em cima do Uhum. Leclerc, né? Eles estavam conseguindo por conta da força do motor Ferrari, eles se mantiveram juntos ali o tempo inteiro, pressionando o Leclerc e se ajudando com o vácuo eventualmente, né? Para conseguir manter essa pressão a 53 voltas e o Leclerc segurando o tempo inteiro os caras, né? Sim. É verdade. Teve um outro detalhe que eu achei interessante que a gente colocou aqui na pauta. O álbum ele faz uma ultrapassagem no Sainz, como vocês viram, deve estar fresco Uhum. na memória, que ele dá um mergulho, cara. É. Que se ele tá com a roda direita dianteira dele 1 centímetro pro lado, ele panca na traseira ali do Sainz e teve um reflexo ali absurdo. O álbum na época de Red Bull também. É. Tava de Red Bull. Deixa eu até comentar um negócio em relação a isso, o Léo, que, cara, foi muito simbólico, assim, ter visto essa ultrapassagem, você ter comentado essa ultrapassagem,
Semana passada, nós estávamos discutindo as duplas de pilotos, semana retrasada, as duplas de pilotos, né? Nós fizemos um programa especial também sobre isso, de 2025. E depois que nós gravamos esse programa e nós passamos esse programa, eu estava conversando com o argentino, né? O nosso grande amigo argentino aí, que está sempre no chat, sobre essa questão, né? Das duplas de piloto, e pilotos são bons, pilotos não são bons, pilotos que o pessoal gosta, mas não demonstram resultado. E a gente levantou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou, cara, tem uns pilotos no grid e eu não consigo entender muito bem porque as pessoas gostam. As pessoas gostam porque elas gostam. Eles não dão um resultado necessário para eles serem tão, vamos dizer assim, tão bem vistos, né? E a gente estava falando muito sobre isso em relação a Gasly e Albon, principalmente, né? Porque ele falou, cara, todo mundo ama o Gasly, eu não entendo porque as pessoas amam o Gasly. E ele falou, eu acho que o Gasly tem um pouco hoje em dia já de as pessoas gravaram no início da carreira dele que ele era muito rápido, que ele era um cara muito que brigava muito bem, e aí isso ficou, porque hoje em dia ele não mostra tanto esses resultados, né? Teve lá a questão da vitória e tal, mas isso não se desdobrou. E eu comentei com ele, falei, cara, você sabe que às vezes eu acho que eu sou assim com o Albon, porque eu gosto muito do Albon, acho o Albon um piloto espetacular. Só que ele não tem resultados espetaculares. Eu comentei isso com ele. E aí a gente começou a falar também do Sainz, porque, diferente do Albon, por exemplo, o Sainz é um cara que entregou muitos bons resultados na Ferrari. Inclusive, ele só saiu da Ferrari, eu acho, por conta de chegar um Hamilton, heptacampeão mundial, que é indiscutível. Não tem o que fazer, né? Mas o Sainz é um piloto muito mais... a gente começou a comparar, né, Albon e Sainz, e eu comentei com ele, foi, cara, se você pegar os dois, o Albon talvez até seja um cara puramente mais rápido que o Sainz, como rápido mesmo, para qualificação, mesmo na corrida. O Albon tem uma habilidade inacreditável, por exemplo, de conservar pneu, de manter o carro até o final da prova na melhor performance. Por outro lado, ele às vezes se coloca em situações onde ele pode perder tudo. Enquanto o Sainz é um cara muito inteligente, e tão inteligente que ele, primeiro, nunca se coloca nessas situações, ele sempre prevê o que o cara vai fazer em relação à ultrapassagem e consegue se defender. Então, até comentei com ele, uma coisa que eu acho muito legal do Sainz é que, por exemplo, o Norris, o Verstappen, quando ele vai ser ultrapassado, ele sempre arma uma armadilha para o cara que vai ultrapassar ele não ter como ficar na frente. Ou ele bate, ou ele roda, ou ele sai, ou ele corta, principalmente isso, corta a pista e é punido. Então o Verstappen sempre consegue criar essa armadilha. E um piloto como o Norris, por exemplo, ele sempre cai na armadilha do Verstappen. O Sainz eu nunca vi cair numa armadilha do Verstappen, que eu me lembre. Sabe? Porque ele sabe ele antevê o que o cara vai fazer e fala, cara, isso aqui eu não vou fazer. E aí, Léo, você trouxe esse incidente, onde nós temos um Albon na época na Red Bull, tendo a sua chance na Red Bull, e tentando ultrapassar o Sainz por fora, na primeira de Lesmos. Coisa que não tem como dar certo, porque o cara que está por dentro, ele tem que abrir, porque não existe como você tangenciar devagar aquela curva. Elas são duas curvas rápidas. E é a primeira de Lesmos que você tangencia e vai lá fora, para você ter a tomada na segunda, que também é rápida. Então eu acho isso muito engraçado, porque olha como isso mostra exatamente por que o Albon teve a chance dele e não evoluiu, não foi para frente. Porque ele se pôs numa posição péssima, foi jogado para fora da pista, coisa que não foi culpa do Sainz, porque o Sainz não tinha o que fazer ali, ele abriu na velocidade, ele abriu normalmente a curva. E o Albon, que deveria ter sido mais inteligente, falado, vou tirar o pé para não sair da pista e conseguir pegar ele na próxima reta, ou talvez no DRS lá depois da Ascari, não. O que ele faz? Ele continua lado a lado e é jogado para fora. Né? Então, pra mim foi muito simbólico. Eu vi isso, eu lembrei, putz, cara, tá aí porque que o Albon não tá mais na Red Bull, tá ligado? E um detalhe, Eilor, quantas vezes o Albon se colocou nessa situação na carreira dele? Quantas vezes ele foi jogado pra fora? Até certo ponto eu meio que tinha dó dele, né, por conta disso, mas depois eu percebi que era ele que se colocava nessa situação mesmo. Tanto é que o Sainz não foi punido.
nesse lance. Exatamente. Não foi por... Interlagos com o Hamilton, cara. Sim, Porque, o exato. Hamilton rodou o álbum, sim, mas o álbum não tinha que ter se colocado naquela posição, naquela curva. Cara, saindo do laranja, você não se põe naquela posição saindo do laranja. Entendeu? É um baita erro. Então, isso é que eu acho que é legal, cara. Essa ultrapassagem é muito simbólica da carreira dos dois, né? Uhum. E eu acho também, aproveitando esse gancho, o Sainz um piloto super, na verdade, subestimado, né, cara? Porque ele realmente, eu acredito até que por onde ele passou, ele entregou o resultado, o que dava para entregar, ele entregou. E já é diferente do álbum mesmo, cara. Eu já, por exemplo, não acho o álbum piloto tudo isso, não. De verdade, não me brilha os olhos. Mas, enfim, avançando um pouco na corrida, quero ouvir também a opinião de você. Eu queria até que o André puxasse esse assunto, que é a rodada do Vettel, bem no começo da corrida. Então, o Vettel ele acaba rodando sozinho, né? Ele passa em cima da zebra e perde o carro e sai com o carro para fora, sozinho, não tinha ninguém para atrapalhar. E depois, para voltar para a pista, ele sai todo atabalhoado, né? Acaba saindo numa posição perigosa, ele acaba até acertando o carro do Stroll e joga o Stroll para fora. E o Stroll depois também, quando ele vai voltar, ele acaba quase acertando o Gasly, né? Ele sai e joga o Gasly para a terra. Uma das melhores momentos do Stroll na história, cara. E o Vettel joga ele para fora. Primeiro, ele não precisava ter saído ali, porque ele viu o Vettel entrando e continuou na mesma linha que ele estava. Ele podia ter tirado o pé, ele podia abrir a curva e fazer por fora, ele podia fazer 1000 coisas, mas não. O Vettel foi ali e ele vira e fala: esse idiota não viu o que ele estava fazendo. E imediatamente ele faz a mesma coisa. Dois segundos depois ele faz a mesma coisa. Muito maravilhoso. Então, aí isso aí acaba prejudicando muito, né? O Vettel, ele acaba caindo para o final do grid, tem que entrar no box porque acaba soltando um pedaço da asa, né? E ele tem que entrar e trocar o bico. Isso também gera uma punição para ele. As punições também eram diferentes na época, né? Ele depois, um pouco mais para frente, ele teve que tomar um stop and go, ele para lá o carro. E uma coisa que eu achei engraçado assistindo é que quando o Vettel vai tomar a punição, que ele fica com o carro parado, o Galvão e o Burt, o Galvão não sabe muito bem como que funciona a regra, né? Ele fala assim, mas ele não sei o quê, ele não trocou o pneu, tal. E aí o Burt fala, não, é que é o stop and go, não sei o quê. Então você vê que o Galvão ali estava meio que... Apesar que o Galvão comenta também, né? Ele acabou de trocar pneu também, né? Porque ele entra, troca o bico, troca os pneus. Uhum. Só que você via que o Galvão estava meio que perdido com o que podia, o que não podia fazer. O Burt até dá uma explicada nele. A transmissão era formada pelo Galvão, né? Na transmissão brasileira, o Galvão, o Burt e o Reginaldo Leme. E aí praticamente a corrida do Vettel acaba, né? Porque aí ele já fica muito para trás do Leclerc, que era o... cara, eu não sei se a gente já pode falar disso, porque, querendo ou não, é o primeiro ano do Leclerc na Ferrari, né? Uhum. E, querendo ou não, ele está enfrentando um cara que é tetracampeão. Cara, eu não sei vocês, mas ele termina o campeonato na frente do Vettel, no primeiro ano já. E também já mostra também a situação, o ocaso que o Vettel estava entrando, né? Porque você vê que, você... mais dificuldades que o Vettel teve na Ferrari, você tetracampeão perder de cara assim para um piloto novo, assim, vindo de outra equipe, de uma equipe menor, é bem sintomático do que o Vettel foi na carreira, né? Aquele piloto que encaixou com determinado tipo de carro, determinado tipo de regulamento, e depois você vê que ele foi ladeira abaixo. E esse ano foi um ano bem fraco do Vettel, né? Uhum. Uhum. Tem um detalhe aí também, André, que eu acho interessante, que me deu um pouco de pena assistir essa corrida. E disso que você falou, cara, a sensação que eu tive na hora é que eu lembrei, eu falei, cara, isso aí foi a época da derrubada do Vettel, né?
foi a época de baixa do Vettel, quando ele começou a andar muito mal, né? Que depois ele até migra para Aston Martin, mas o Vettel aí já estava nos finalmente da Ferrari e já estava cometendo erros inacreditáveis como esse, né? Rodar ali na variante Ascari sozinho, cara, né? Com uma Ferrari, com um carro que andou bem nessa prova, tanto é que o Leclerc ganhou. Então, é o que você falou, cara. É uma época em que o Vettel estava na descendente, em queda livre dentro da Ferrari, né? Porque se você for pegar e falar assim, nossa, a Ferrari ganhou em casa contra duas Mercedes, um dos pilotos na época, o Hamilton era pentacampeão, você fala, pô, foi o Vettel que fez isso, né? O cara que é tetra também. E você vai ver, foi um novato, né? Que conseguiu fazer toda uma corrida, aguentar o tranco, e o Vettel, enquanto isso, fazendo barbeiragem, né? Então você vê bem a situação que você falou. O Vettel já está numa descendente muito grande nessa época. E se eu não me engano, no começo do ano, o Leclerc teve duas oportunidades de ganhar também, não teve? No começo daquele ano, não sei se vocês vão lembrar de cabeça. Teve uma corrida que ele teve problema no motor e as Mercedes ultrapassaram ele. E se eu não me engano, uma outra corrida, a Ferrari pediu para deixar o Vettel passar. Alguma coisa assim, cara. Teve alguma coisa assim. Então o Leclerc ele realmente chegou voando na Ferrari. Era o segundo ano dele na Fórmula 1. Ele tinha acho que 21 anos, se eu não me engano. Eu ouvi isso na transmissão. E realmente o Vettel ele já estava em queda livre, né? Acho que depois de 2018, né, que ele disputou aquele título e perdeu, enfim, realmente dá uma pena mesmo, né? Mas, enfim, nesse momento aí, André, inclusive o Vettel chega a ficar, ele tomou uma volta, né, do Leclerc, ele tomou uma volta dos três primeiros, né? E para resumir, assim, nesse período, digamos, entre a rodada do Vettel e o primeiro pit stop ali dos três primeiros, o legal dessa corrida também é que foi uma corrida muito próxima entre o Leclerc, o Hamilton e o Bottas, né? Os três ali estavam separados por 3 segundos, 3,2, o Hamilton quase beliscando ali um DRS. Só que o curioso de assistir essa corrida de novo também é que depois da parabólica, até pegando o que o Eylor falou de qualifying, o Leclerc, parece que ele dá pele depois da parabólica, o carro parece que ele começa a voar, assim, a Ferrari. Ele ganha uns 2,5 décimos, só nessa parte, assim, da pista, porque o motor da Ferrari era muito bom. Então, sempre que o Hamilton estava muito próximo, mesmo com DRS, o Hamilton não conseguiu ultrapassar. Ainda não estava uma pressão tão grande, a gente vai chegar lá ainda, mas dava para perceber que, por exemplo, estava 1,2 ali no começo da parabólica. Saindo da parabólica, estava 1,4, 1,5, porque o motor Ferrari era muito forte. E então, eu acho até por isso que a Mercedes resolveu chamar o Hamilton, né, para poder tentar um undercut, fazer alguma coisa diferente. E o Hamilton coloca pneu médio, e na volta seguinte o Leclerc para e coloca pneu duro. E até me lembra um pouco, para ser sincero, eu não assisti essa corrida, não pude assistir, mas me lembra um pouco Monza no ano passado, né? Que o Leclerc brigando com dois carros também a corrida inteira, faz uma estratégia diferente de uma parada só e vai até o final e dá certo, né? Acho que aconteceu isso, né? Então foi bem legal também. E aí depois, Eylor, você que puxa agora aí, fazendo o favor, o começo da briga dos dois, né? Quando o Hamilton realmente chega nele depois da parada. E conta aí pra gente como é que foi isso pra você. Bom, lá na volta, depois inclusive, é uma coisa interessante, né, gente, que essa era a época em que a Mercedes estava no auge dos seus undercuts também, né? Foi a época que eles mais usaram essa estratégia de undercut, porque eles tinham um carro mais forte, estavam com dois pilotos muito rápidos, que andavam muito bem. Então, foi o auge de quando eles usavam essas estratégias do undercut e corrida que aparentemente eles não iam ganhar, eles acabavam ganhando no final, né? Então, essa foi uma tentativa, mas eu acho muito interessante isso. Monza esse ano também estava meio imperdoável, né? Que é o que você falou, Léo. Cara, a Ferrari tinha potência para bater na Mercedes de DRS aberto. Então, não tinha muito que os caras fazerem. A tentativa de undercut foi boa, foi interessante. Mas aí chega a volta 23, que para mim é o momento mais polêmico de todos da corrida, né, em que os dois começam essa batalha
Leclerc voltou meio segundo na frente do Hamilton nos boxes, então essa batalha se intensifica ainda mais. O Hamilton começa a pressionar de fato para a ultrapassagem. E nesse momento, eu não sei se vocês lembram, mas lá quando eu assisti em 2019, para mim foi o momento do já era, cara. Porque o Hamilton, quando chega nessa condição de ultrapassagem, naquele ano ele passava, não tinha o que fazer. É mais ou menos o que a gente hoje vê com o Verstappen. Né? Quando o cara gruda, ele passou, acabou, não adianta. Então foi muito interessante, porque começou essa pressão, e aí na volta 23, o Hamilton chega na primeira chicane por fora, né? Para tentar aí, de fato, passar o Leclerc, né? Se não na entrada dessa curva, pelo menos na entrada da próxima, né? Porque ele sairia com vácuo naquela reta que é uma curvona e naquela curva que é uma retona, vamos dizer, e aí chegaria ali no Leclerc. Só que aí o Leclerc dá uma espremida para o Hamilton, né? Do Hamilton para fora da pista, o que é muito interessante aí também, né? Porque isso aconteceu nesse momento e teve a saída de pista do Leclerc também, né? Que foi quando o Leclerc não conseguiu fazer a primeira variante, a primeira chicane e corta. Aí é que vem a dúvida. Aí já vou te perguntar, André. Nessa briga, o Leclerc toma ali a bandeira branca e preta, mas você acha que foi justa a punição? Então, cara, eu acho que talvez se fosse na Fórmula 1 de hoje, o Leclerc fatalmente teria sido muito mais punido do que ele foi, né? Ele teria tomado punição de segundos, porque a Fórmula 1 de hoje ela é muito menos. Ela aceita muito menos esse tipo de manobra, na minha visão, né? Então, o fato dele ter espremido o Hamilton, ficar não ter espaço, né? Ter que colocar as rodas para fora, eu acho que hoje poderia ser punido, né? Com 5 segundos, não sei. E o Hamilton até reclama no rádio, né? Sim, cara, isso é muito perigoso, porque eles passam a primeira chicane e naquela segunda chicane você tem um caminho que você é obrigado a fazer por fora, né? Você tem que fazer só que o Hamilton passou com tudo ali, porque ele estava rodando na grama. Se ele tivesse continuado na grama, ele não teria nem como frear. Então, na verdade, foi realmente muito perigoso esse lance, né? Então, eu acho que é difícil a gente falar se foi justo ou não a punição, porque talvez se algumas pessoas que acompanham a Fórmula 1 de hoje, que tá condicionado, né, para qualquer disputa na pista, exigir uma punição, né? Então, cara, eu falo para você, é difícil falar que o Leclerc merecia uma punição maior do que essa, mas realmente, ele acabou tirando um pouco o espaço do Hamilton, mas vamos falar que foi uma disputa de corrida, talvez, mas... Uma disputa forte. Então, é por causa disso, né, cara? Porque se a gente ficar vendo corrida só na base da punição, a gente vai coibir tipos de disputa como essa, né? Uhum. Então, eu acho que entre aquele tipo de atitude que tiveram em 2019 nessa corrida que tem hoje, eu acho que eu ficaria até com a de 2019. Que eu acho que não tira o cara de brigar, né? Porque hoje talvez o cara fala, pô, será que não vai dar BO eu brigar, né? Então hoje, aquele tipo de punição, eu acho que não inibia o cara de lutar por posição e também se defender, né? Que foi o que o Leclerc fez, ele se defendeu. É porque aquilo é até engraçado quando assistindo na transmissão brasileira, né? O Galvão ele fala que quando aquilo que o Elor falou, tipo assim, eles meio que já dão como uma questão de tempo para o Hamilton passar o Leclerc, né? Já tá meio que, pô, isso aqui é favas contadas, não vai ter como o Leclerc segurar. E é isso, o cara. E realmente era praticamente difícil. Então, se o Leclerc não é duro nesse tipo de disputa, levar até o limite, fatalmente ele teria sido superado pelo Hamilton ali, né? E eu acho que você falou o ponto-chave aí, André. O cara podia se defender.
É uma coisa que quem assiste, cara, é por isso que eu falo, parece outra era da Fórmula 1. Mas são 6 anos atrás o cara podia se defender, cara. Hoje em dia o cara não pode se defender de forma alguma sem levar punição. Né? Muito doido difícil, isso. cara. Boa. Cara, mas esse lance aí, o que eu gosto de lembrar dele é o grito da torcida de fundo que dá pra ouvir. O pessoal comemorando que o Hamilton saiu e para dar uma respirada, né, no Leclerc, porque era realmente difícil imaginar que ele ia conseguir segurar aquela pressão. Eu lembro também, eu assistindo na época, cara, não vai ter como, é só questão de tempo pro Hamilton ultrapassar, né? Mas aí vamos seguindo aqui, o Bottas, lembrando do Bottas, tá, gente? O Bottas também foi um candidato à vitória aí dessa corrida, né? Que ele para 7 voltas depois do Hamilton e do Leclerc, também coloca pneu médio, assim como o Hamilton, e volta 8 segundos atrás. Então ele, digamos que volta para a briga aí, né? Volta em outras condições. Entre a volta 28 e 30, também só para não deixar passar batida, a gente teve 2 safety car virtual, porque o carro do Sainz e do Kvyat deram problema, então eles tiveram que abandonar. Na verdade, o Sainz teve uma roda que não estava bem fixada, né, ali quando ele saiu do box. O Sainz, lembrando que estava na McLaren, ainda era a época da desgraça da McLaren, né? A McLaren gente, o carro não fazia era nada horrível. certo, o carro era horrível. Então, foi na só verdade, eu pra acho que essa coroar, época ele já estava começando a melhorar um pouco, não estava não. Tava melhorando. Mas foi para coroar, né? Os caras não apertaram o parafuso e a roda. Ele sai do box e para, né? Ele sai já sai naquela primeira agulha ali, né? Sim. E aí teve 2 safety car virtual, não afetou muito na corrida, né? E aí a gente chega numa parte interessante que na volta 36, ou seja, se a gente for até fazer a conta aqui, o Hamilton estava literalmente 14 voltas na cola do Leclerc, mas assim, muito perto. Abria DRS não chegava, às vezes estava 2 décimos atrás, não conseguia ultrapassar. E eu lembro, ouvindo os comentários em inglês, para ser sincero, o comentarista fala justamente que ele ficou muito tempo atrás do Leclerc tentando forçar o novato ali a cometer um erro, e o Leclerc finalmente comete esse erro, né? Que quando ele corta ali a primeira chicane, que é o que você falou, Ilor. E aí, talvez, para mim, seria mais adepto a uma punição do que ter fechado um pouco mais a porta para o Hamilton, né? Porque não é que ele não tem vantagem, mas ele não perde a posição dele. Então, de certa forma, porque o Hamilton volta muito colado de novo, né? Não, Léo, ele teve vantagem ali, cara. Não, é isso que eu quero dizer, não é que ele não teve vantagem. Não, ele freia, ele trava o pneu. É que aí, cara, é que eu tô sendo clubista, né? Sim. Não tem como, cara. Mas é que tá. Eu falo ele não freia, porque ali você tem a primeira parte da curva que você freia, aí na segunda parte daquela curva, você também freia para virar para sair para a reta. Sim. Só que o Leclerc faz o quê? Como ele travou a roda, ele sabia que se ele freasse ali, o Hamilton ia sair no mínimo colado para ultrapassar. E ele não freia na segunda parte. Ele trava a roda na primeira e na segunda ele já entra e corta a curva. Dane-se, não vou frear. Ele passa naquelas lombadas lá que o carro chacoalha todo, sai até um pedaço do carro lá. Essa, para ser bem sincero, eu também acho. Essa era pra punição. Ainda mais com o cara já tendo uma bandeira, né, uma advertência, essa tinha que ser punido com certeza. Mas vai punir a Ferrari em casa depois de 10 anos sem vitória, né? Então, eu acho que isso ficou para mim também. Eu achei que nessa situação ficou bem claro que ele tem vantagem quando ele não tem que fazer a segunda perna freando e ele corta e já sai na frente do Hamilton, né? Então, isso aí, não ter sido punido nessa situação, eu acho que é bem o que o Elor falou, né? Eu acho que a arbitragem foi bem caseira, né? Tipo, caseira. Será que a gente vai fazer isso, né? Deixa o menino se divertir lá, né? Mas esse realmente era para punição, cara. Esse com certeza foi uma punição. Sim. E aí o Bottas, né, que entra na briga de vez, né? Gruda ali, passa não, ainda não passou o Hamilton. Ele vai ainda passar não o Hamilton, passou. Depois, né? A gente vai chegar lá agora, né? Que aí 6 voltas depois desse erro do Leclerc, lembrando, a gente agora já tá na volta 42. Desde a 23, o Hamilton atrás do Leclerc colado.
E aí o Hamilton comete esse erro, só que diferente do Leclerc, eu acho que o Hamilton ele faz o que deveria ser feito, né, digamos, dentro da regra, digamos assim, só que também a posição é completamente diferente, né, o Hamilton ele tá bem aberto, assim, pro lado esquerdo da reta, e aí ele percebe que não vai dar para fazer a curva e já abre mão. Eu lembro também, a câmera foca nos pneus dele, o pneu dianteiro direito, cara, tem aquele risco no pneu que você vê que o pneu médio, assim, acabou em 20 voltas o pneu dele. Tava num ritmo muito forte, né? Tava pressionando o Leclerc ali esse É tempo o todo. dianteiro esquerdo, né? Cara, mas na imagem que eu vi, eu tenho quase certeza que era o Pelo direito. direito. Mas é só um detalhe, assim, porque tinha aquele risco, cara, que eu falo, meu Deus, como que o cara tá guiando isso, né? E aí o Hamilton, que era pro Leclerc cometer esse erro dessa forma aqui, mais forte, digamos assim, para perder a posição, aí o Hamilton ele comete esse erro, tem que fazer aquela volta ali depois da reta, o zigue-zague, e aí ele sai da briga da vitória, né? Mais ou menos aí o Bottas sim ultrapassa. E vamos lá, Valtteri Bottas. Um pneu 8 voltas mais novo que o do Leclerc, né? E pneu Faz mais, bastante diferença, né? teoricamente, mais rápido também, né? Vamos lá, Bottas, pressionando o Leclerc, o que vocês acham aí? Cara, eu vou ser sincero, assim, era a chance do Bottas ganhar, cara, tava na mão, tava na cara ali do gol, né? Eu acho que o Hamilton ainda tem o desgaste que ele estava atrás do Leclerc esse tempo todo, pressionando, então ele teve um desgaste de pneu alto. Então, assim, eu acho que o Hamilton não ter conseguido e ter cometido o erro, eu acho que, cara, ali eles estavam brigando no topo do nível ali a corrida inteira. O Bottas não podia ter deixado passar essa vitória, porque Não. nessa hora estava muito na mão dele. O pneu mais novo, não estava na briga diretamente, então o pneu dele estava com certeza muito melhor conservado que o do Leclerc. É questão de ter um pouquinho de paciência, né? Acho que faltou a E paciência braço ali pro também, Bottas, né? né? E um detalhe que é até interessante quando você vai assistir a corrida de novo, eles vão colocando aquelas informações de quanto tempo que o Bottas vai demorar para chegar no Leclerc, né? Uhum. E aí você fala, pô, não vai ter como, ele vai chegar mesmo. E quando você vai ver, ele não chega. Diferente do Hamilton, que ficou muito tempo embutido, tentando forçar o Leclerc a errar, pelo menos a minha visão, o Bottas ele não chega a pressionar o Leclerc em nenhum momento. Uhum. Ele fica a 1 segundo, no segundo ponto 2, ele não consegue, apesar de ter um pneu mais novo, né? Mas em muito melhores condições do que o Leclerc estava realmente em briga. E lembrando, a gente já era uma era de pneus, né, que não que desgastam, né? Não durou nem o que precisa. E ele não consegue efetivamente chegar a ponto de pressionar o Leclerc a errar ou tentar ultrapassar o Leclerc. Então, isso mostra muito a diferença de braço dos pilotos da Mercedes, né? A diferença abissal entre Bottas e Hamilton, né? O Hamilton ficou, lógico, errou também, ninguém é perfeito, mas ele conseguiu ficar embutido no Leclerc, sei lá, mais de 50% da corrida ele estava ali, acossando o Leclerc. E o Bottas, quando ele tem a chance, ele não consegue efetivamente chegar, né? Tanto que o wipezinho ele fala, ó, vai chegar, vai chegar. Tantas voltas ele vai estar colado. E ele efetivamente não chega, né? Então isso mostra também como o Bottas era um piloto bem limitado, assim, né? Tem suas limitações. Ele é um bom segundo piloto, né? Sim, Acho que ele nada é um mais. segundo piloto confiável. Eu acho que o Bottas ele é um piloto muito rápido, cara. Muito rápido. Ele é um cara que sempre andou muito rápido, até na época dele da Williams. Mas é isso, no mano a mano, ele não ganha de nenhum desses que andam na frente, até Se hoje, fosse um inclusive. time trial, ele ia se dar melhor na corrida, Exatamente. né? Tanto é que muitas vezes, durante muitas coisas, ele fazia pole position, né? Fazia. Principalmente no começo do ano, era todo santo começo de ano o Bottas batendo no Hamilton na pole position. Não, porque esse ano o Bottas vai disputar o título. Aí É o dá ano do Bottas. 3 corridas já era. O Hamilton já estava na frente. E pegando até o que você falou, André, o Hamilton ele fica essas 20 voltas, 18 voltas, abrindo o DRS toda a volta na cola do Leclerc. Ele realmente estava na cola. O Bottas ele tem 12 voltas para fazer isso. Ele só chega uma vez no DRS, que é quando ele erra. Uhum.
ele chega uma volta só, ele chega, abriu o DRS e aí ele comete o erro que ele dá uma barrigada na primeira curva e ali quando aconteceu isso eu já falei, ok, agora não perde mais, agora não tem como ele perder mais. Agora, não sei o que vocês acham também, gente, mas para mim também ficou muito, muito sintomático os dois pilotos da Mercedes errarem nessa corrida atrás do Leclerc. E para mim mostrou assim, primeiro, o nível de concentração e pilotagem que o Leclerc estava nessa corrida estava sobre-humano, era sobre-humano, o cara fez isso tudo durante toda a corrida com maior pressão e cometeu um erro de fato, né? Que foi aquele corte de pista. Se considerar que ele jogou o Hamilton para fora ali também, mas ali foi uma defesa. A gente já chegou aqui à conclusão de que foi defesa, né? Mas esse cara sem cometer praticamente nenhum erro. E é sintomático ver os dois pilotos da Mercedes errando, porque para mim mostra que, cara, não dava mesmo. Não dava mesmo. Os caras estavam tirando tudo. Os caras forçando e não conseguiam. Não ia ter como ultrapassar o Leclerc. Não tinha. Aquele dia não, né? Nesse dia domingo não ia ter como, cara. Exatamente. Eu acho que é por isso que essa corrida é especial também, cara. Acho que pega toda essa história que você falou agora. Os dois melhores carros pressionando um moleque de 21 anos que tinha acabado de chegar na Ferrari, segundo ano dele só na Fórmula 1. Ele tinha acabado de ganhar uma corrida em Spa, ou seja, ele estava indo só para a segunda vitória. A segunda vitória do Leclerc. Sei lá quantas o Hamilton já tinha, por exemplo, já vai ter pelo menos umas 70, Então, cara, esse dia acho que o Leclerc incorporou o carro ali e falou: eu vou ganhar a qualquer custo essa corrida hoje, por isso também jogou o Hamilton para fora e não quis saber ali de cortar a primeira curva, então acho que essa corrida foi muito legal por causa disso também. E aí para mostrar como o Leclerc estava numa condição boa de pilotagem, ele ganha Spa, uma corrida antes, ele ganha em Monza, e depois ele chega em segundo em Singapura e em terceiro na Rússia. Então ele faz 4 pódios seguidos, né? Então mostra como que ele estava num nível muito, apesar de estar estreando na Ferrari, ele estava num nível muito forte naquele pedacinho do ano ali. Eu lembro muito dessa corrida do meu pai falando depois da corrida para mim, ele falando para mim, cara, esse moleque vai ser campeão. Ele é muito bom, ele é muito bom, esse cara vai ser campeão. Porque, de fato, cara, é aquela história do Leclerc também, né, gente? O Leclerc, ele tem altos e baixos, mas os altos do Leclerc, quando ele tá nos altos dele, ele faz corridas incríveis, ele faz apresentações que você fala, cara, é inacreditável o que esse cara conseguiu fazer hoje. Ele é muito bom quando ele tá com inspiração, bom, né, cara? É impressionante. Ele é muito bom. E um detalhe que a gente, eu não sei se o Léo ia puxar essa parte, mas o Hamilton, ele acaba, como ele já meio que sai da briga e ele tá com 30 e lá vai pedrada de vantagem pro Ricardo, ele para pegar a volta mais rápida no final da corrida, né? Ele coloca o pneu novo para pegar o pontinho da volta mais rápida, já que ele não corria risco de ser ultrapassado pelo Ricardo, né? Outra regra que quem começa a assistir Fórmula 1 de agora já não vai saber também, né? Porque é outra regra que acabou, né? O ponto da melhor volta. Acabou. Cara, então, enfim, o Bottas ele teve essa chance 2 voltas antes de acabar a corrida. E aí depois disso ele realmente não consegue mais pegar o Leclerc, volta 53, fim da corrida, o Leclerc ganha a primeira vez dele em Monza, primeira vez que a Ferrari ganha depois de 10 anos em casa, né? Então foi muito, muito especial. A festa maravilhosa, né? Acho que não tem uma festa igual, cara. Ferrari ganhar em Monza, acho que só se o Bortoleto ganhar aqui em Interlagos este ano, a gente fica maluco lá, velho. Mas, cara, de verdade mesmo, a festa é muito bonita. Assisti a corrida de novo para poder fazer o programa, eu fiquei todo arrepiado, cara, porque os caras são completamente apaixonados, assim, né? O pessoal que dá bandeira, até me fugiu o nome agora, mas Foi o Trulli, né? Não, o pessoal que dá bandeira amarela, os comissários, isso.
você vê que tá todo mundo, cara, comemorando como se fosse um título ali, porque é maravilhoso, fica todo mundo emocionado. O rádio dele também é muito legal quando termina a corrida, porque você vê que ele estava disposto a ganhar aquela corrida. Tanto é que ele, claro, o final de semana de Spa foi um final de semana muito difícil para ele. Tinha acabado de perder um amigo que morreu na Fórmula 2. Mas ele fala na entrevista que a vitória de Monza foi mais emocionante para ele do que a vitória de Spa, e a vitória de Spa foi a primeira da carreira. Então é a combinação, né? Imagina você ganhar com a Ferrari em Monza, acho que não tem nada igual, né? Aquele hino italiano tocando. O pessoal, nossa, deve ser maravilhoso, cara. Cara, E vitória, desculpa, mas vitória da Ferrari na Itália não tem nada igual. não tem Cara, a igual. festa é muito maravilhosa. É muito emocionante, é muito emocionante. Não tem É como. uma paixão mesmo dos caras lá, né? E o último vencedor em Monza com a Ferrari tinha sido o Fernando Alonso, né, em 2010. 2010. Então, a Ferrari estava nessa seca, né, de ganhar em casa. E, enfim, para mim foi muito especial essa corrida, de verdade mesmo, foi muito, muito legal. E aí, pegando sobre. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre a corrida em si? Algum outro ponto? Não, acho que é isso mesmo. Acho que é isso sobre a corrida, né? Mas eu queria só dar uma zapiada no campeonato geral, que, enfim, resultado da corrida, né? Leclerc, Bottas, Hamilton, Ricardo e Hülkenberg com duas Renaults ali pontuando bem. Albon, Desculpa, Léo, também é impressionante, né? Porque eles exato, largaram nessa posição, e na verdade uma posição atrás, né? Porque eu tinha o Vettel aí no meio, deixa eu ver, então, mas isso. terminaram nessa posição também, o que ninguém Uhum, esperava, né? uhum. Acho que eles fizeram uma coisa. Bom, Monza teve algumas surpresas ali, né, Uhum. durante 2 ou 3 anos, né? É. Mas realmente fizeram uma corrida muito boa, cara, muito boa. Logo atrás deles, vou pegar só o top 10 aqui. Veio o Albon, Pérez e o Verstappen, Giovinazzi, que vendo a corrida hoje, eu ouvi o comentário de que foi a melhor posição de chegada dele numa corrida em casa também, então acho que ele ficou super feliz com isso. E o Norris pontuando ali em décimo. E o Verstappen vindo lá de trás, depois de quebrar a asa, trocou. Um detalhe que eu acho interessante do Verstappen, porque ele quebra a asa na primeira volta, não, na largada, né? Batendo Na ali no largada. Pérez, vai pro box, troca a asa e põe pneu macio. E Uhum. todo mundo falou, gente, o que a Red Bull tá fazendo? Porque pneu macio ele não vai até o final e já perdeu todo o tempo de uma primeira parada na primeira volta, que todo mundo dispara lá na frente. Sim. E mesmo assim, terminou em oitavo, né? Conseguiu recuperar. É óbvio que também dá estratégia, mas terminar em oitavo é impressionante com tudo que Sim. aconteceu. Ô, Eilor, e outra coisa, se você parar para pensar nessa lógica também, o Pérez foi o cara que o Max bateu lá atrás. Então o Pérez também estava afundado lá atrás e ele conseguiu chegar com a Racing Point em Em sétimo sétimo, é. e para ver como que muitas vezes o Pérez de antigamente Uhum. era um piloto muito bom, cara. Era um piloto, lógico, não está no nível de outros pilotos, mas não é esse cara que todo mundo pega para nada das últimas Cara, temporadas. o Pérez na Racing Point, ele fez Ele coisas fez muitas incríveis. corridas boas, ele era um piloto muito consistente, assim, tanto que ele foi contratado para a Red Bull, mas se você pegar e ver, pô, o cara bateram na traseira dele lá na primeira volta e o cara conseguiu chegar em sétimo ainda. Então mostra como que foi forte a corrida do Pérez também, né? Puta, André, muito legal isso que você falou, porque isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que levantar também para o pessoal que não assiste Fórmula 1 há tanto tempo. O Pérez, gente, o cara que saiu da Red Bull em vergonha, né? Foi substituído porque não apresentava resultado. Nessa época, inclusive, que a gente está falando aqui de 2029, ele estava para ser chutado da Fórmula 1. Ele estava para sair da Fórmula 1 já. Uhum. Porque ele era considerado velho e um piloto de meio de pelotão. Só que ele conseguiu resultados na época da Racing Point e foram muito inesperados mesmo. Muito. E o que levou ele à Red Bull, como você bem falou, André, foi isso. E é uma coisa que eu lembro até na época que terminou o ano e o Pérez estava sem contrato, que aí já era, né? Terminou o ano, ele estava sem contrato. Eu mesmo falei, eu acho que até postei na época no Twitter. Falei, gente, eu acho um crime o Pérez sair da Fórmula 1. Olha o que esse cara tá fazendo, quanto ele tá andando. E aí essa é uma corrida, né? Em que a gente vê o cara largando lá atrás de Racing Point terminando em sétimo, né? Então, com um incidente ainda, né? Então, realmente, muito bem levantado, né? Porque
impressionante mesmo. Não, o Pérez fez corridas maravilhosas. Uma que a gente pode tratar aqui algum dia é a corrida que ele ganhou, que ele, enfim, cai para último e ganha a corrida, né? Tanto que quando ele é contratado pela Red Bull, pelo menos não sei para vocês, né? A Red Bull estava passando problema com os pilotos, né? Albon, Gasly, e todo mundo achou que, pô, ele é um piloto mais consistente, já experiente, mais velho, como você falou. Então, tipo assim, era um cara talvez mais talhado para a vaga ali, né? Um cara que talvez aguentasse aquele turbilhão que era a segunda cadeira da Red Bull. Então, quando ele foi para a Red Bull, na minha visão, foi merecido. Ele não era um absurdo aquele Pérez que estava entregando ser constituído na Red Bull, né? E vamos ser justos que até 2023 era assim, né? O Pérez, mesmo até 2023, foi bem pra caramba. O título do Verstappen em 2021, naquela corrida, foi muito, muito defendido pelo Pérez. Né? E era um cara que entregava mesmo, né? Em 2023, que foi aquele ano que o Verstappen massacrou tudo, o Pérez ainda pegou 2 vitórias, por exemplo. Ganhou 2 corridas. O problema foi 24 mesmo, né? 24 foi bem abaixo. Foi muito abaixo. 23 para o 24 foi muito fraco. Foi muito fraco. E outro detalhe, agora que o Léo começou que o Léo puxou o assunto do campeonato e a gente começou falando, né? E como que o motor Ferrari ele foi muito forte, era muito forte nesse ano e foi em Monza. Só que mesmo com esse motor muito forte, o Max acaba terminando em terceiro lugar na frente das duas Ferraris, né? Ele que acaba sendo o terceiro, o melhor do resto, né? Mesmo com a Ferrari com esse baita motor, o carro não conseguiu fazer uso dessa potência toda e o Max acabou ficando até na frente das duas Ferraris, né? E o Leclerc, que eu comentei, ficou na frente do Vettel também. É que o Verstappen, ele realmente é outro nível, né, cara? Acho que sempre foi. Quando a gente montou essa pauta aqui também, eu colocando a classificação de pilotos até o momento dessa corrida, tá, pessoal? Esses dados aqui são até o momento dessa corrida. O Verstappen, ele estava em terceiro já. Então, ele estava na frente das duas Ferraris. Então, acho que ele sempre foi muito diferente, de verdade. Lembrando que ele estava a 185 pontos contra 182 do Leclerc, que é muito próximo. Mas o Vettel estava com 169. O Vettel estava bem para trás, né? Do Verstappen nesse ponto, por exemplo. Né? Sim, e aí, para fechar essa classificação de pilotos, as duas Mercedes na frente, Hamilton 284 pontos e o Bottas com 221. Já era uma dominância, né, da Mercedes dessa época. Só um comentário que eu queria colocar, que num grid com, por exemplo, Grosjean